Concedo tempo pela liderança da oposição, a deputada Cristonieto. O que me faz hoje usar o tempo de liderança aqui é sempre refutar as narrativas falaciosas imputadas pelo outro lado. Mas a gente está acostumado. Por exemplo, aqui há pouco teve a Tribuna das Mulheres. Eu, particularmente, sou uma entusiasta que haja a Tribuna das Mulheres para tratar de temas que são caros e afetos às mulheres brasileiras. O problema é que transformaram a Tribuna das Mulheres em um palanque, em um palco de militância. E aí, ainda por cima, propagaram fake news, desinformação, e aí ficaram com palavras de ordem, cartazes, PDL da pedofilia, por aí vai. Então, vamos fazer o seguinte, como eu tenho um compromisso moral com a verdade, como eu gosto demais, tenho um compromisso moral enorme com aquilo que, inclusive a realidade que se impõe diante de nós, eu trouxe aqui a resolução do Conanda, para que a gente possa desnudar e a gente realmente perceber sobre o que nós estamos falando. Porque é fácil colocar rótulo, é fácil chegar e falar, o PDL da pedofilia. Por quê? Porque eles não querem reconhecer que, na verdade, defendem sim o assassinato de crianças. E detalhe, a gente não está nem falando, a gente está falando de criança primeiro, né? Quando a gente pensa defesa da vida desde a concepção até a morte natural, são todas as etapas do desenvolvimento humano. E hoje, a crueldade é tanta que eles estão cada vez mais sem limite da justiça nacional. Ainda por cima, eles querem esconder essa façanha. Querem esconder isso. Inclusive, eu sempre trago aqui, porque eu gosto que as pessoas observem, que as pessoas olhem bem, para saber do que nós estamos falando. E aí vão dizer, por exemplo, vamos falar de boneco, de não sei o que, mas podem falar como quiser, mas eu mostro porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Quando a gente vê, a gente sente. Por exemplo, aqui nós temos um bebê. A réplica real, se a réplica é algo real, peso real, de um bebê de 26 semanas. Eles querem matar bebês, por exemplo, de 26 semanas, com introdução ali de injeção de cloreto de potássio no coração da criança, para que ela tenha ali uma dor absurda e venha a óbito. É isso que eles defendem. Detalhe, algo, a sistolia fetal, que é vedado na eutanásia animal, que eu sempre falo, isso pela resolução 1000 de 2012, é vedado no corredor da morte, mas é permitido para crianças. E dizem aí que defendem a infância. Dizem que querem proteger as mulheres. Sendo que eu sempre falo, 50% de chance de quando uma mulher engravida é de engravidar de uma menina. 50% de chance de ser alguém do sexo feminino. E querem matar. Essas crianças não importam. Essas crianças são invisibilizadas, são desumanizadas. A promoção da cultura da morte é tanta que eles promovem uma desumanização da sociedade, invisibilizando os bebês. Isso é estratégia, a gente sabe. E aqui eu peguei um bebezinho, por exemplo, de 26 semanas. A gente tem vários. A gente sabe perfeitamente que eles não cansam com essas narrativas. E eu trouxe aqui, por exemplo, a resolução do Conanda. Porque é fácil de rotular aí o PDL, de PDF da pedofilia. Mas vamos ver então do que trata a resolução do Conanda, que o PDL visa assustar. Resolução do Conanda, resolução 258 de 2024, está aqui em minhas mãos. Qual é a sua aparência? Dispõe sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia dos seus direitos. Até aí, aparentemente, lindo. Estamos buscando defender crianças que foram vítimas de violência. Até aí, na aparência, lindo. Agora, qual o conteúdo? Conteúdo, vamos lá. Poderia ler inteiro, mas eu vou buscar aqui algumas questões. Primeiro, que se fala aqui de acesso à informação sobre interrupção da gravidez. Portanto, sobre aborto. Mas ninguém busca aqui as consequências de um aborto. Porque é fácil romantizar, deputada Carla. É fácil querer colocar uma criança, instrumentalizar a criança, colocar ela numa sala para que ela seja submetida a um procedimento invasivo de tortura, porque o aborto é isso. Só que romantizar e dizer, vai lá abortar. Você foi vítima de violência, você tem, entre aspas, um pseudo-direito ao aborto. E aí vai lá e não fala das consequências, fala dos supostos direitos que essa criança tem, o acesso à interrupção da gravidez. Mas ninguém fala das possíveis consequências psicológicas, médicas, emocionais, que podem acarretar, que podem ser advindas desse procedimento de aborto, que tentam romantizar. Aí, beleza. Mais adiante aqui, vou pegar os pontos cruciais dessa resolução. O seu artigo 31, que na minha opinião é um dos mais escandalosos. O artigo 31 diz o seguinte: o acesso à interrupção legal da gestação não dependerá, atenção aqui, inciso 1º, da lavratura de boletim de ocorrência relativo à situação de violência sexual. Ou seja, não querem identificar os criminosos, não querem identificar os pedófilos. Quem defende pedófilo aqui? Quem é? Não somos nós, não, porque nós queremos sustar exatamente isso. Nós queremos sustar porque a gente quer pedófilo preso na cadeia, apodrecendo na cadeia. A gente não quer criminoso solto aí, não. A gente não quer estuprador livre para estuprar outras crianças, não. A gente defende, sim, e o combate à impunidade desse estuprador. Por isso, a lavratura do boletim de ocorrência que vocês querem
que a interrupção da gravidez aconteça sem precisar da lavratura do boletim de ocorrência. Então são vocês que defendem pedófilos, seus hipócritas. Da mesma forma, inciso segundo. Independe que da decisão judicial autorizativa do procedimento, inciso terceiro, da comunicação ao Conselho Tutelar ou a outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Inciso quarto, da comunicação, olha aqui a violação ao pacto-poder também, da comunicação aos responsáveis legais quando isso puder ocasionar danos à criança e tudo mais. Quer dizer, então, o que eles querem aqui? Eles querem que uma criança de até 14 anos de idade, tudo bem, ali é criança de fato, né? Ela precisa ser resguardada, a gente sempre defende isso. Por isso que a gente quer punir pedófilo, com alto rigor da lei. Por isso que, inclusive, a gente quer também a redução da maioridade penal. Mas aí, pois então, o que a gente vê aqui? A gente vê que eles querem que, além dessa criança, ela não ter acesso às informações das consequências do aborto para ela, além dessa criança, ela ser levada imediatamente para o procedimento de aborto, para o serviço de aborto, sem conhecimento e consentimento dos pais. Então, além da violação ao direito natural à vida intrauterina, o direito natural à vida, inclusive da mulher, porque o aborto ele provoca uma morte, sim, provoca mortalidade, porque o bebê está morrendo. Então, o primeiro objeto ali de morte é o bebê. E a mulher pode, muitas vezes, vir a óbito por conta do procedimento. Então, quer dizer, parem de hipocrisia. Parem de ficar achando que parece até que estão levando a criança para comprar um cachorro-quente. Isso é um absurdo. Isso, assim, é um negócio que é um descalabro. Não tem nem como adjetivar isso. Da mesma maneira, aí eu quero acumular também com o tempo da oposição e da minoria, por favor, senhora presidente. Porque aí é muito bom ouvir bastante, porque eu acho incrível empunhar cartazes, rotular à vontade, mas aí tem gente que não gosta de ouvir verdade. Estou falando aqui, ó, tô lendo o que realmente trata. Artigo 34. A objeção de consciência é um direito individual que não pode ser alegado. Gente, que não pode ser alegado por instituições que prestam serviço de saúde. Então, basicamente, vamos trocar em miúdos aqui. A criança, que no caso, à luz da legislação civil, inclusive, a criança, ela tem uma incapacidade civil, que é absoluta. Até, por exemplo, determinada idade. E 16 anos ali, por exemplo, ela é relativamente incapaz. Mas no caso, de 14 anos ali, ela é absolutamente incapaz. Então a criança, ela é absolutamente incapaz. Ela deveria se fazer representar pelos seus representantes legais, seus pais, que não precisam ter conhecimento ou consentimento para aquela criança abortar. Da mesma maneira, a gente vê o seguinte, o médico que invocar a objeção de consciência, que é um direito que ele tem, aqui, aí vai lá para o parágrafo 1º. Configura conduta discriminatória inapta de ser caracterizada como objeção de consciência. A recusa em realizar a interrupção de gestação. Ou seja, aqui demonstra claramente a hipocrisia. O que eles querem é que crianças, elas vão para o abortamento, que elas vão lá matar os seus filhos no ventre. Da mesma maneira, o adulto, no caso o médico, não pode invocar a objeção de consciência, porque isso é encarado como algo discriminatório, uma conduta discriminatória. O pai perde seu poder por completo, porque não tem nem como ter conhecimento. O pedófilo fica livre para estuprar outras crianças, para fazer outras vítimas, e nós é que defendemos o PDL da pedofilia. É uma cambada de gente hipócrita mesmo, né? Deviam ter vergonha na cara. Aqueles que dizem que defendem a infância deveriam ter vergonha na cara e lavar suas bocas, porque isso é um absurdo. Da mesma maneira, presidente, eu não posso deixar de falar o seguinte, o que traz o PDL? O que é PDL, né? Ah, PDL, tem gente que fala PDL da pedofilia e nem sabe o que é PDL, porque está reproduzindo discurso pronto de militância, nem leu uma linha sequer da resolução, nem sabe o que é Conanda, nem sabe o que é resolução, e tá lá, ai, PDL da pedofilia, mimimi, ppp. Gente, vamos estudar e vamos ler. O que é PDL? Projeto de Decreto Legislativo, que visa o quê? Nós, enquanto parlamentares, artigo 49 da nossa Constituição, em face da atribuição normativa de outro poder, o nosso dever é sustar. Sustar aí também, obviamente, o inciso 5º do artigo 49. Sustar aquilo que é normativo, quando é outro poder que faz. Então, nesse caso, o que é a resolução do Conanda? Conanda é um órgão que está dentro da estrutura, né, do Executivo, que não tem caráter normativo, não tem, que legislou no nosso lugar, e além de legislar no nosso lugar, legislou também contrariando a Carta Magna, no que tange à inviolabilidade do direito à vida, contrariou o Código Civil, que fala, por exemplo, da incapacidade absoluta de crianças, contrariou o Código de Ética Médico, quando simplesmente rasgou ali a objeção de consciência, e até mesmo que o desejo médico, porque o médico não quer, não é ético para o médico, ele olhar, por exemplo, um bebê desse tamanho aqui, e aí o médico vai lá e injeta o cloreto de potássio, e aí a criança tá lá tentando se esquivar, obviamente, daquela injeção.
E aí vem a criança a óbito, ele tá vendo que isso fere a ética dele. Mas tem gente que acha lindo. Por que acha lindo? Porque tem sede de sangue, porque quer matar. E aí quer usar discursinho bonito, palavras suaves, para levar uma criança. Que sim, a gente tem que combater a violência em todas as suas facetas. Então vamos parar de hipocrisia. E não é levar a criança para uma outra forma de violência chamada aborto. Da mesma forma, se vocês estão contra a tortura, não sejam favoráveis a uma tortura chamada sistolia fetal. Então vamos parar com a hipocrisia. Não tem condição de toda vez a gente ter que ficar aqui falando do óbvio. Mas o óbvio eu sei. A gente sabe que Chesterton já falava que chegaria o dia que a gente teria de provar que a grama é verde. Chegou esse dia. Chegou o dia que a gente tem que provar que o bebê no ventre da sua mãe ali, quando, por exemplo, alguém faz uma ultrassom, tá vendo que é um ser humano. Quem tem dúvida que um bebê, por exemplo, de 5 meses é um ser humano? Mas não, como está abrigado dentro do ventre da sua mãe, está invisível aos olhos de muitos. Então, é melhor falar o seguinte, essa mulher tem direito ao aborto. Só que na própria Constituição, a Constituição não hierarquizou, dizendo o seguinte, a autonomia individual, ela pode legitimar ou ela pode ser uma licença para eliminar a vida inocente. Pelo contrário, o que a gente tem na nossa Constituição é o combate à discriminação. Combate, inclusive, à discriminação de idade. Por que o bebê, que também, aí pensando em questão de idade, porque veja só, eu tenho o mesmo patrimônio genético desde quando eu fui concebida. Desde o exato momento que o espermatozoide do meu pai fecundou o óvulo da minha mãe. Eu tenho um patrimônio genético próprio, independente da minha mãe. A minha mãe, ela, de fato, me abrigou ali, mas eu fui um ser humano único e repetível, como cada um aqui. E a dignidade humana está desde esse exato momento da concepção, ali cuja sacralidade ela é intrínseca. E tem gente querendo usar narrativa, engodo, leviandade, manipulação semântica, toda sorte de impropério para justificar o injustificável. E ainda vem com a pachorra de dizer que está preocupado com a infância, com a criança, querendo matar a criança. Mas é o direito das mulheres. Existe direito de matar na nossa legislação? Que eu saiba, a Constituição Federal fala de que é vedada a pena de morte. Só que no Brasil existe pena de morte. Porque se existe aborto, existe pena de morte. Porque existe, deputada Clarissa, uma guerra declarada contra a criança. Existe um ódio declarado contra a criança. E aí, mais uma vez, vem aqueles que se colocam como paladinos da defesa das mulheres e crucificam as mulheres que não querem abortar. As mulheres, muitas vezes, que são demovidas porque elas próprias percebem a hediondez que é esse crime. E aí, o que elas fazem? Elas são demovidas da ideia. E aí, essas mulheres são criminalizadas pelo movimento feminista. Da mesma forma, elas são crucificadas. Agora, o movimento pró-vida não. O movimento pró-vida abraça as mulheres em sua totalidade, independente das suas próprias decisões. Então, a gente já vê a faceta da hipocrisia acontecer no nosso meio. Então, eu fiz questão, presidente, de vir aqui para poder ler a resolução e falar exatamente do que visa o PDL 3. O PDL 3 quer assustar os efeitos da resolução do Conanda, essa resolução que eu li, que eu só li um pouco dela, que é um descalabro por si só, porque tem várias afrontas, tem várias violações a princípios constitucionais e também a legalidade. Pode conversar com qualquer juiz, pode conversar com qualquer pessoa da vara da infância e para saber se isso aqui não viola o Estatuto da Criança e Adolescente, se não viola o Código Civil, Pacto de São José da Costa Rica, Constituição Federal e por aí vai. O arcabouço jurídico. E detalhe, aí importante, né? O governo, que se diz aí, não, defendemos a vida, etc e tal. O governo, aí eu vou fazer uma questão de justiça, um recorte rápido aqui. Por questão de justiça, dia 24, se não me falha a memória, de dezembro de 2024, véspera do Natal. O governo votou contra. Podem olhar. O governo votou contra. 13 pessoas do governo votaram contra a resolução do Conanda porque reconheceram a ilegalidade dessa resolução e a usurpação de competência do Congresso Nacional. O que mudou, minha gente? Eu digo que mudou. Porque eles precisam ser servos da militância. Eles precisam ser vassalos dessas ideologias que querem matar crianças no ventre. Eles precisam ser vassalos desse movimento feminista que, sinceramente, diz que defende as mulheres, mas, na verdade, consente que mulheres no ventre das suas mães sejam mortas. É isso. Porque não tem posicionamento, não tem convicção. Pelo contrário, tem só ideologia, só discurso e só narrativa, mas nenhum compromisso moral com a verdade dos fatos e com a realidade objetiva das coisas. Então fica aqui o meu repúdio a esses absurdos que a gente ouve o tempo todo e fica aqui a minha defesa intransigente e inegociável da vida de todas as pessoas, mesmo que eu não concorde com elas, mas eu defendo a vida de todos, desde a concepção até a morte natural. Que Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa maldição chamada aborto. Deixe aí nos comentários a sua opinião, o que você acha de tudo isso. Pra gente é gratificante mesmo ter o seu engajamento, a sua participação aqui para com nossos vídeos, para com o nosso canal. Você também está convidado a se inscrever aqui no nosso canal. A opinião é sua, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.